Explica Mato para mais um vídeo, desta vez para dar dicas importantes acerca do princípio da multiplicação, o princípio fundamental da contagem. Esta é uma apresentação teórico-prática, onde o objetivo é mesmo este, dicas práticas para a aplicação deste princípio. Este princípio já foi falado na aula onde eu abordo o cardinal do produto cartesiano, no entanto eu vou escrever aqui novamente este princípio e este princípio irá acompanhar os exercícios práticos e as dicas ao longo desta apresentação. Diz então o seguinte: se uma experiência é composta por K etapas e se para cada etapa existem respectivamente N1, N2, NK possibilidades, então o número total de possibilidades para o resultado da experiência é N1 vezes N2 vezes até NK. Bom, isto quer dizer o seguinte: em problemas de contagem vamos ter agora várias situações de uma determinada experiência que para contarmos o total de possibilidades dessa experiência vamos dividir em etapas essa experiência e o total de possibilidades para essa experiência será o produto das possibilidades para cada uma das etapas. Mas o que é que acontece? Nos problemas, e há problemas de contagem muito complexos, este é um princípio importante, mas nos problemas estas etapas que estamos aqui a referir terão restrições. E depois há problemas em que não sabemos bem por onde começar a contar, por exemplo. Eu vou também aqui dar algumas dicas sobre isso. E há outros problemas que têm a aplicação deste princípio em várias fases, como será o caso aqui já da primeira dica que eu vou dar. Então, eu vou apresentar aqui, selecionei aqui 3 dicas que eu considero muito importantes para que este princípio se consiga aplicar de forma mais fácil. A primeira dica diz o seguinte: em problemas de contagem é importante sabermos onde é que está esta experiência onde podemos aplicar o princípio fundamental da contagem, e isso pode ser identificado pela leitura do I e do OU no enunciado. Mesmo que no enunciado não esteja lá o I e o OU, ou pode estar um I e um OU que não tenha a ver com o que eu estou a dizer, mas eu vou falar aqui de um caso prático para que não restem dúvidas. Nós devemos é dividir estas coisas. O que é que eu quero fazer? Quero fazer isto, ou quero fazer isto e isto? Porque se for isto e isto, então eu vou multiplicar. Se eu quero fazer isto ou isto, então eu vou adicionar. Bom, vamos ver aqui num exemplo prático para que tudo fique mais claro. Então, vejamos este exemplo que é típico. Numa rua de uma cidade existem 2 e só 2 restaurantes, o restaurante A e o restaurante B. Nos 2 restaurantes, a refeição do dia é composta por uma sopa, um prato e uma sobremesa. Portanto, em cada um dos restaurantes, para fazer uma refeição do dia, teremos de escolher uma sopa, um prato e uma sobremesa. O cliente pode escolher de acordo com as opções indicadas abaixo. Temos aqui as opções para o restaurante A e para o restaurante B. Vemos que para o restaurante A temos 2 sopas, 3 pratos e 2 sobremesas. Temos de escolher uma de cada se formos ao restaurante A. Se formos ao restaurante B, temos uma sopa só, aqui não há escolha, temos uma possibilidade. Temos 2 pratos e temos 2 sobremesas. De quantas formas diferentes se pode escolher um restaurante e uma refeição nessa rua da cidade? Bom, esta leitura do I e do OU, lá está, não é em concreto andar aqui à procura onde é que está um I e onde é que está um OU, porque até pode não ter a ver com este contexto que eu lhe quero dar. É nós pensarmos assim: bom, eu chego a esta rua desta cidade e vou fazer uma refeição do dia num destes 2 restaurantes. Eu quero fazer apenas uma refeição do dia. Então o que é que acontece? Eu vou ao restaurante A, e este ou é que é importante, ok? Eu vou ao restaurante A, ou vou ao restaurante B. Aqui há um ou, e é este ou que é muito importante para que as coisas fiquem claras. Eu estou aqui a falar de um exemplo simples, mas depois em exercícios mais complexos, esta leitura continua a ser importante. Então reparem, eu vou ao restaurante A ou ao restaurante B. Não vou aos 2. Se for a um, já não vou ao outro. Eu vou ao A ou ao B. Então, este ou eu vou aqui adicionar. Eu já vou colocar aqui um mais. Mas depois vamos seguir o nosso raciocínio. Vamos então fazer agora aqui a aplicação do princípio fundamental da contagem. Mas onde é que eu faço a aplicação deste princípio? Onde eu tenho is. Então, se eu for ao restaurante A, eu tenho que escolher uma sopa. Vou colocar aqui sopa. Lá está uma primeira etapa. E tenho de escolher um prato e tenho de escolher uma sobremesa. Ok. Ou, lá está o mais, se eu for ao restaurante B, eu também tenho de escolher uma sopa e um prato e uma sobremesa. Vou colocar aqui sopa e prato e sobremesa.
Lá está. Este I são multiplicações, são as multiplicações aqui do princípio fundamental da contagem. E aqui eu já consigo contar, mas é importante ter a noção deste mais, que é visto por este ou nesta leitura. Eu vou ao restaurante A ou ao restaurante B. Se for ao restaurante A, vou escolher uma sopa e um prato e uma sobremesa. Se for ou então vou ao restaurante B e vou escolher uma sopa e um prato e uma sobremesa. E aqui já posso fazer a contagem. Reparem, estou no restaurante A, sei que estou no restaurante A. Quantas possibilidades tenho para a sopa? Tenho 2 sopas, ok. 2 possibilidades, vezes... Quantas possibilidades tenho para o prato? 3. Vezes 3. E para a sobremesa? Tenho 2. Mais... Quantas possibilidades tenho aqui para a sopa no restaurante B? Tenho uma possibilidade, vezes 2 possibilidades para o prato, vezes 2 possibilidades para a sobremesa. E agora é só fazer as contas. Portanto, isto irá dar aqui um resultado. Ora, 2 vezes 3, 6, 12, mais 4, que dá então 16. Eu não tenho dúvidas que este é um exemplo simples e mesmo sem pensar nesta leitura e sem fazer o que eu fiz aqui, conseguiriam resolver este problema, conseguiriam chegar a este 16. No entanto, como eu disse, para problemas complexos é importante que na vossa cabeça comece a ficar organizada esta leitura. Se eu vou fazer, vou ter esta ação ou esta, então eu aí não vou multiplicar, aí vou adicionar. Bom, fica dada esta primeira dica, eu agora vou avançar para a segunda dica, que tem a ver com o seguinte. Para a aplicação aqui do princípio fundamental da contagem, é importante começar pela etapa mais complexa. Já vou mostrar porquê, vou fazer um exemplo errado e um correto para verem esta diferença. Começar pela etapa mais complexa, que tem mais restrições. Vejamos um exemplo para que isto fique mais claro, que diz o seguinte. Com os algarismos de 0 a 9, quantos números de 4 algarismos diferentes, ímpares e múltiplos de 5 consegues formar? Bom, como eu disse, eu vou resolver então aqui de forma errada. Vou colocar então aqui as etapas. Reparem o que é que nós queremos formar. Algarismos, números com 4 algarismos. Então as etapas serão a escolha de cada um dos 4 algarismos. 1, 2, vou ter então 4 etapas. 1, 2, 3, 4. Vou já avisar que esta é a forma errada e vou já colocar aqui, para ficarem com essa atenção, e vou fazer aqui depois de forma correta. 1, 2, 3, 4 etapas. Okay? Esta será a forma correta. Mas eu vou primeiro abordar propositadamente aqui a forma errada. Antes de mais, ver o nosso universo de onde podem sair as possibilidades aqui para as várias etapas. Então, são os algarismos de 0 a 9, pode ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Portanto, daqui eu vou ter que escolher algarismos para formar números, não é? Quais são as restrições agora? Vamos aqui às restrições. Tem que ter 4 algarismos, já aqui coloquei essa restrição. Tem que ser todos diferentes, os algarismos, ímpares e múltiplos de 5. Bom, então imaginem que eu começava a contagem desta maneira. Vou começar por aqui. Quantas possibilidades é que eu tenho aqui para o algarismo dos milhares? Unidade, dezena, centena, milhar. Quantas possibilidades tenho? Vou começar por aqui a contar, ok? Aplicando o princípio fundamental da contagem e seguindo estas etapas. Eu vou pensar assim, bom, para o algarismo ter 4, para o número ter 4 algarismos, aqui só não pode estar o 0. Isto porquê? Atenção, para quem nunca fez exercícios deste tipo, eu não estou, por exemplo, a formar códigos de um cofre. Eu estou a formar números. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, o 0, 347, que número é que eu estava aqui a formar, considerando aqui o 0? Estava a formar o número 347. E o número 347 não tem 4 algarismos. Por isso o 0 não pode estar aqui nos milhares, ok? Se isto fosse um problema de formar códigos para um cofre, já era diferente. Aqui já poderia considerar o 0 porque há códigos de um cofre que é 0347, ok? Mas aqui não. Então eu aqui não posso ter o 0, ok? Então eu estou a começar por preencher esta primeira etapa e vou colocar então aqui quantas possibilidades. Pode estar então aqui o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Bom, não vou colocar ali, senão pode parecer um 78. Vou, portanto, colocar aqui o seguinte. Pode estar aqui o 1,
o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então tenho 9 possibilidades para aqui. O que interessa é o número de possibilidades. Eu estou aqui a mostrá-las todas. Isto pode ser feito ou não. Estou apenas a fazer agora porque, pronto, estou aqui no início. O que interessa percebermos é, se não pode estar aqui o 0, pela razão que eu já referi há pouco, então tenho 9 possibilidades. Ok, vou à próxima etapa. Quantas possibilidades tenho agora para as centenas? Bom, eu vou pensar nas restrições. Quais são as restrições? Número de 4 algarismos diferentes, ímpares e múltiplos de 5. O ser ímpar e múltiplo de 5 é as unidades que me vai dizer, portanto aqui ainda não tenho nada. Tem que ser diferente do que eu já coloquei ali. Então eu aqui tenho também 9 possibilidades. Porquê? Porque só não pode ser o número que já foi colocado antes. Só não pode ser o número que já foi colocado antes. Já pode ser o 0 agora. Então tenho 9 possibilidades na mesma. Ok? Portanto, já pode ser o 0, não pode ser o número que foi ali colocado. Portanto, dos 10 do meu universo, tem que ser diferente daquele que já foi colocado. Mas já pode ser o 0, por isso 9 possibilidades na mesma. E vou pensar agora aqui para as dezenas. E penso assim, bom, já estão colocados dois algarismos. Como tem que ser algarismos diferentes, eu aqui já só tenho 8 possibilidades. 8 possibilidades porque não pode ser igual a este nem a este. Ok? E agora para aqui é que tenho mais restrições. O número tem que ser ímpar e múltiplo de 5. Então eu vou pensar assim, bom, para ser ímpar, aqui nas unidades tem que ter um número ímpar, não é? Portanto, podia ser o 1, o 3, o 5, o 7 ou o 9. Mas para ser múltiplo de 5, tem que ser mesmo o 5, porque os múltiplos de 5 terminam ou em 0 ou em 5. Como o 0 não é ímpar, portanto, para ser ímpar tem que ter aqui obrigatoriamente um número ímpar. Para ser múltiplo de 5 tem que ser o 5, então aqui só tenho uma possibilidade. Bom, qual é que foi o grande erro aqui cometido? É que eu não comecei a pensar na etapa que tinha mais restrições. Porque qual é a etapa aqui que tem mais restrições? A etapa que tem mais restrições é a das unidades. Porquê? Porque para as unidades eu tenho que tem que ser um número ímpar e tem que ser múltiplo de 5. Então só tenho aqui uma possibilidade, que é o 5. Ok? Aqui só pode estar o 5. Uma possibilidade, que é o número 5. Porque tem que ser ímpar e tem que ser múltiplo de 5. Então só tenho aqui uma possibilidade. Mas quando eu começo por aqui, e como os algarismos têm que ser todos diferentes, então eu já tenho aqui um algarismo colocado. Vou agora à etapa que tem mais restrições a seguir a esta, que é aqui a dos milhares, e vou pensar quantas possibilidades tenho agora para aqui. Bom, então aqui não pode estar o 0, mas também não pode estar o 5 que já foi ali colocado. E então aqui tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Já só tenho 8 possibilidades para aqui. Porque já está um ali colocado que obrigatoriamente tem de estar ali. O erro que eu cometi aqui é quando coloco aqui um 9, pode estar aqui o 5. Mas reparem, como os algarismos têm que ser todos diferentes, eu estou aqui a contar casos em que vou ter aqui o 5 e o 5 já não pode estar ali. E então há aqui uma contradição. Então não posso contar desta maneira. Bom, seguindo o raciocínio, portanto aqui tenho 8 possibilidades, porque não pode ser o 0 nem o 5, que já está ali colocado. E agora vou continuar por aqui. Que restrições é que tenho aqui para as centenas? Bom, para as centenas não tenho restrições para além de que não pode ser o número que já está aqui, que é o 5, nem pode ser nenhum destes. Então tenho 8 possibilidades. Pode ser qualquer outro, daqui do meu universo, pode ser qualquer um, exceto o 5 e o que está já aqui colocado. Bom, e agora para as dezenas. Vou pensar da mesma maneira. Não há outra restrição para além de que tem que ser diferente dos que já estão colocados. Então, quantos é que já estão colocados? Estão 3 colocados. Então, do meu universo, só não pode ser o 5, que já aqui está. Não pode ser o número que está nos milhares, nem o número que está nas centenas. Então só tenho 7 possibilidades. E é isto que eu quero dizer com começar pela etapa mais complexa. Conseguir identificar onde é que está a etapa que tem mais problemas, que tem mais restrições. E começar por aí. Eu fiz aqui um erro propositado de pensamento para retratar um pouco esta importância de começar por aquilo que é mais complexo.
Bom, e fico então por aqui nesta dica também. Vou passar à dica 3. E o que é que diz a dica 3? Diz o seguinte: conflito de restrições. Identificar e tratar separadamente o conflito de restrições. Para perceberem melhor o que eu quero dizer com isto, eu vou também apresentar um exemplo prático. Desta vez escolhi aqui um exercício, fiz uma adaptação a um exercício do teste intermédio do 12º ano, 10 de dezembro de 2008. É um exercício muito idêntico a este, fiz apenas uma adaptação aqui na pergunta que está a ser feita. E diz o seguinte: na figura está representado um círculo dividido em 4 setores circulares diferentes, numerados de 1 a 4. Estão disponíveis 5 cores para pintar este círculo. Pretende-se que sejam respeitadas as seguintes condições: todos os setores devem ser pintados, cada setor é pintado com uma única cor, setores com um raio em comum não podem ficar pintados com a mesma cor. De quantas maneiras diferentes pode o círculo ficar pintado? Bom, este é um exercício que não é tão fácil e eu vou novamente fazer o seguinte. Vou aqui primeiro escolher um caminho que depois vou ter que o parar obrigatoriamente porque apanho o tal conflito de restrições, mas é para perceberem exatamente onde é que está esse conflito. Uma outra dica que eu dou paralela a estas 3 que estou a falar é, em problemas de contagem, quando for possível, é muito útil, para mim isso é muito útil, ajuda-me a pensar, imaginar que estou mesmo a executar a tarefa. Portanto, neste momento eu imagino que sou um pintor, que de um lado tenho latas de tinta, tenho 5 latas de tinta, e do outro lado tenho este círculo para pintar nestas condições. E vou começar a pintar. Então eu vou começar a pintar assim, eu vou colocar aqui as 4 etapas, neste caso serão os setores, ok? Eu posso começar por um qualquer, eu sou um pintor, vou pintar, vou pegar no pincel, vou escolher uma cor e vou pintar. E que setor é que eu vou pintar em primeiro lugar? Bom, tanto faz, não há aqui nada que me obrigue a pintar primeiro o 3, o 2, o 4 ou o 1. Eu vou escolher pintar o 1 só para levar aqui esta sequência que acaba por ser mais intuitiva, mas não tinha de ser assim, ok? Eu poderia começar a pintar pelo 2, pelo 3, pelo 4. Mas eu vou colocar nesta ordem, apenas porque é mais natural, digamos. O setor 1, setor 2, setor 3 e setor 4. Atenção que há uma coisa que devemos respeitar. Eu posso começar por qualquer um, mas dado que temos restrições para o setor que é adjacente ao outro, então eu sou livre de começar por um qualquer, mas a seguir devo estar a considerar setores adjacentes, porque há uma restrição para isso. Bom, então eu vou pensar da seguinte forma. Eu vou começar a pintar, vou pelo 1, eu escolhi uma lata de tinta, e quantas cores é que eu tenho para fazer esta primeira escolha para pintar o primeiro setor? Tenho 5 cores, não é? Portanto, tenho 5 possibilidades para aqui. 5 possibilidades. E vou para o setor 2 depois. E vou pensar assim, bom, para respeitar as restrições que eu tenho, para o meu cliente colocou-me estas restrições e eu tenho de as respeitar. Eu vou agora novamente à lata de tinta e quantas possibilidades tenho para o setor 2? Não pode ser igual à cor que já está no setor 1. Eu tenho 5 possibilidades, ao colocar aqui estes 5, está aqui uma cor qualquer das 5. Mas o setor 2 não pode ter a mesma cor, então tenho 4 possibilidades para o setor 2. E depois vou pensar aqui no setor 3. Vou pensar no setor 3 e vou continuar com o mesmo raciocínio. Para verificar estas condições, o setor 3 não pode ter a mesma cor que tenho no setor 2, mas já pode ser igual à do setor 1. Isso não há nada que impossibilite. Bom, então tenho também 4 possibilidades, porque pode ser qualquer uma das 5, exceto a cor que já está no setor 2. Bom, e agora aqui é que surge o tal conflito de restrições. Reparem, eu vou colocar aqui um ponto de interrogação, porquê? Porque agora eu não sei com que cor pintar. Eu chego aqui ao setor 4 e penso assim, bom, eu já tenho o 1, o 2 e o 3 pintados, mas agora o setor 4 é adjacente com o 3 e com o 1, portanto tem um raio em comum com o 3 e com o 1. Então eu penso assim, se o setor 1 e o setor 3 tiverem a mesma cor, porque podem ter, quando eu coloco aqui 4 no setor 3, eu estou só a dizer que não pode ser igual à cor do setor 2, mas pode ser igual à cor do setor 1. Portanto, o 1 e o 3 podem ter a mesma cor. E se o 1 e o 3 tiverem a mesma cor,
eu para o setor 4 tenho 4 possibilidades, porque só não pode ser igual à cor que tem no 1 e no 3. Então teria aqui 4 possibilidades. Mas se o setor 3 e o setor 1 tiverem cores diferentes, eu já tenho que dizer que o setor 4 não pode ser igual a esta cor nem a esta. Então já só tenho 3 possibilidades. E então, quantas possibilidades é que eu tenho ali para continuar esta contagem? Não sei. Eu não consigo colocar aqui nenhum número porque depende do que aconteceu na etapa anterior. Então é isto que eu chamo um conflito de restrições. Então, como resolver este conflito de restrições? Quando isto acontece, vamos separar no problema que temos em causa, que neste caso é o setor 1 ou o setor 3, terem ou não a mesma cor, vamos fazer essa separação num ou. Então, iremos fazer desta forma. O setor 3 com a mesma cor do setor 1, o setor 3 pode ter a mesma cor que o setor 1, ou, lá está o ou, aqui da dica 1, ok? Ou o setor 3 pode ter uma cor diferente do setor 1. E agora vou fazer uma contagem idêntica à que fiz aqui, aplicando o princípio fundamental da contagem, mas já não vou ter esse problema. Então eu vou pensar assim, agora vou ter aqui uma adição e vou ter aqui 4 etapas, considerando isto. 1, 2, 3, 4. Tenho aqui o setor 1, tenho aqui o setor 2, só um bocadinho. Portanto, estou a considerar neste pensamento, portanto, o setor 1, setor 2, setor 3 e setor 4. E vou fazer uma contagem idêntica à que comecei aqui a fazer. Portanto, tenho 5 possibilidades aqui para o setor 1, vezes, para o setor 2 tenho 4 possibilidades, porque não pode ser igual à do setor 1, mas agora, como eu estou a considerar que o setor 3 e o setor 1 vão ter a mesma cor, então aqui já só tenho uma possibilidade, que é igual à cor que está no setor 1. O setor 1 está pintado, atenção, eu tenho 5 possibilidades, mas só lá está uma cor, certo? Para o setor 2 tenho 4 possibilidades porque não pode ser igual à cor que está lá. E para o setor 3, como eu estou a considerar que eles vão ficar com a mesma cor, só tenho uma possibilidade porque tem que ser igual à cor que já está no setor 1, só há uma cor lá. E desta forma, como eu estou a considerar que eles têm a mesma cor, para o setor 4 já posso dizer que existem 4 possibilidades porque pode ser qualquer uma das 5, exceto a cor do 1 e do 3 que é a mesma. Ou então, portanto, isto pode ocorrer, ou então pode ocorrer também a situação de eles terem cor diferente. Portanto, eu começo aqui do início. 1, 2, 3, 4. Então vou pensar assim. Para pintar o setor 1 tenho 5 possibilidades. Para pintar o setor 2 tenho 4 possibilidades. E agora, como vou considerar que o setor 3 é diferente do setor 1, eu para aqui tenho 3 possibilidades. Porquê? Porque não pode ser igual à cor que está no setor 2, nem pode ser igual à cor que está no setor 1. E estas duas eu sei que são diferentes. Portanto, 3 possibilidades. E sendo assim, para o setor 4, uma vez que eu estou agora num contexto em que o setor 3 e o setor 1 têm cores diferentes, para o setor 4 eu já só tenho também 3 possibilidades, porque pode ser qualquer uma das 5, exceto a cor que está no setor 3 e a cor que está no setor 1. Bom, agora só terminando aqui as contas, ora 5 vezes 4, 20, aqui dá 80, mais 5 vezes 4, 20, 3 vezes 3, 9, ora 20 vezes 9 dá 180, 180 mais 80 dá 260. Pronto, que é aqui esta resposta. Mas mais importante do que isto é entenderem que quando começam a contar pelo princípio fundamental da contagem, porque muitas vezes não sabemos o que é que vai acontecer mais à frente, não nos apercebemos logo deste conflito de restrições, devemos é estar atentos a eles e por vezes é que eles escapam. Que é então este exemplo que eu aqui dei. Chegamos aqui ao setor 4 da maneira que eu estava aqui a contar e eu não consigo colocar aqui uma opção, o número de possibilidades nesta etapa, porque depende do que aconteceu na etapa anterior. Então, quando é assim, separa-se e identificar e tratar separadamente cada uma das situações que me estão a criar ali problemas. Reparem que eu vou voltar agora, até posso voltar aqui à dica 1,
Isto acontecia aqui no caso do restaurante, eu acabei por dar aqui a dica da linguagem, do I e do OU, mas esta dica 3 serve também para aqui. Imaginem que eu pensava este problema dos restaurantes desta maneira. Bom, então eu chego à rua para ir almoçar e eu tenho estas opções. Tenho de escolher um restaurante. Vou colocar aqui um R. Depois de escolher um restaurante, tenho de escolher uma sopa. Depois de escolher a sopa, tenho que escolher um prato. E depois tenho que escolher uma sobremesa. Ok. São estas etapas para eu resolver um problema. Faz sentido isto, faz todo o sentido. Estaria bem pensado numa fase inicial, mas reparem o que é que acontece. Eu vou escolher aqui um restaurante, tenho duas hipóteses, há 2 restaurantes nesta rua. E depois já não consigo colocar aqui nada nas sopas. Porquê? Porque se eu escolhesse o restaurante A, eu tenho 2 possibilidades para as sopas. Para a sopa que vou escolher. Mas se estou no restaurante B, tenho só uma possibilidade. Então o que é que eu coloco aqui em sopa? Coloco 2 do restaurante B ou do restaurante A, ou coloco uma possibilidade do restaurante B? Não sei. Então isto era transformado numa leitura do I e do OU, considerando, bom, então eu tenho aqui o restaurante A, vou escolher uma sopa no restaurante A, um prato e uma sobremesa, ou vou ao restaurante B, vou escolher uma sopa, um prato e uma sobremesa. Reparem como assim ficava fácil. Aqui tenho um mais e tenho aqui, portanto, as possibilidades. Reparem, tenho uma possibilidade, vou escolher o restaurante A, só há uma possibilidade que é o restaurante A. Vezes sopas, aqui tenho 2, pratos tenho aqui 3, porque agora sei que estou no restaurante A, e sobremesas tenho 2, mais, ou então estou no restaurante B, tenho uma possibilidade, vezes uma, que só tenho uma sopa no restaurante B, vezes 2, que no fundo foi o que eu fiz há pouco, mas sem passar por este conflito de restrições, que a ideia era só dar aqui na dica 3, mas é uma situação que pode ocorrer caso tenham a iniciativa de começar a pensar este problema por aqui. E era legítimo que isso acontecesse, percebem? Tenho de entender que não poderiam seguir por aqui. É legítimo que pensem assim, bom, eu tenho, a primeira etapa é escolher um restaurante, tenho 2 hipóteses, mas depois não consigo fazer o princípio fundamental da contagem com estas etapas porque, portanto, não consigo colocar aqui nada nesta etapa da sopa. Então dividíamos em OU e tratávamos cada uma delas separadamente. Bom, fico por aqui nesta apresentação, um grande abraço e até um próximo vídeo.